Gênesis capítulo 39, palavra do Senhor para o meu e para o seu coração. Você achou, amém? Diz a palavra do Senhor: José foi para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha comigo para a cama. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa. Porque eu estou aqui, tudo que tem, ele passou às minhas mãos. Não é ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Então confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada o que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar mais uma vez? Pedimos, Senhor, a tua sábia instrução neste momento, onde a tua palavra vai ser exposta. Que o Senhor fale conosco. Nós precisamos, carecemos ouvir a voz do Senhor. Que nosso coração esteja preparado para receber a boa dosagem da tua palavra, e que nós possamos, Senhor, sair daqui inspirados e edificados por aquela que é santa, poderosa e eficiente palavra do Senhor. Que o Senhor fale conosco, apesar, Senhor, da limitação do pregador. Que o Senhor fale com a tua igreja. É a nossa oração no nome de Jesus e para a glória de Jesus. E você diz: que sufoco foi aquele? Era 19 de julho de 2018. Um descuido, com a força do empuxo, e isso quase me custou a vida. Nós estávamos de férias em Natal, lá no Rio Grande do Norte. E em um dos passeios nós passamos pela lagoa de Jacumã.
Uma das atrações daquela lagoa era descer de um tipo de tirolesa aquática. E o que o aventureiro aqui fez? Exato, se atreveu e desceu na tirolesa. Qual o problema? Nenhum, exceto a lagoa ser bastante funda e eu não saber nadar. Vamos ao vídeo? Tenho provas. Olha lá, solta aí, dá play. Aí, a partir desse momento, a Gisele parou de filmar porque ela ficou desesperada. Acabou. Desesperado, irmãos, naquele momento pode tirar. Não tem vergonha. Chega, já deu. Ele já tá bem, não? Ele disse que Eu fiquei desesperado para encontrar um socorro, irmão. Bati as pernas, sacolejei os braços, tentei pôr a cabeça para fora, gritei por socorro. E num rápido raciocínio eu questionava: cadê o moço que estava naquela canoa, naquela barca aqui, para socorrer a gente? Até que com muito custo eu consegui chegar até o moço, o salva-vidas, né? Uma espécie de canoa para salvar os aventureiros que não sabiam nadar. Então ele se aproximou e conseguiu me tirar daquela, vamos falar assim, daquela fossa, daquela inundação. E por que inundação e não afogamentos? Porque na vida, irmãos, sempre nós somos cercados por águas impetuosas, mas a decisão de submergir nelas e afogar é nossa. E por que eu digo isso? Antes de descer dessa tirolesa, o instrutor que estava lá no topo, lá do morro, lá de areia, ele me perguntou se eu sabia nadar e eu respondi que não. Então ele falou assim: olha, você desce, mas você permanece na cadeirinha, até que o salva-vida vá lá te tirar. E o que eu fiz? Pulei. Desobedeci. Entendeu? A instrução. Então a opção de mergulharmos e nos afogar é nossa. Nós fazemos essas escolhas. Em uma tirolesa aquática, isso é quase perdoável, mas na vida, às vezes não é. Estamos diante de um texto onde José estava com um pouco mais de 20 anos, quando ele se viu cercado pelas águas imponentes da tentação sexual. O texto fala que José, ele era de boa aparência, tinha porte atraente, nós lemos isso. Esse filho mais novo de Jacó se viu rodeado pelos olhos cobiçosos das mulheres em sua época, especialmente uma mulher que lhe estava proibida, a mulher do seu patrão. E o que fazer diante desse desafio? Permanecer no banquinho até que o salva-vida chegue, ou pular na lagoa e submergir nessas águas densas e profundas? Quando os irmãos de José o venderam como escravo, logo eles pensaram haver condenado José a uma vida de trabalho árduo e a uma morte precoce. Lembramos? Gênesis 37, os irmãos de José pegam ele com inveja, com ciúmes, com ressentimentos, pegam ele e vendem ele para mercadores ismaelitas que estavam indo na direção do Egito. E então no Egito, José, o texto nos fala que ele é comprado pelo comandante, por um oficial, alguém de extrema alta importância na corte real. E trabalhando então na casa de Potifar, este homem se viu cercado pelos desejos cobiçosos da esposa de Potifar. Mas os irmãos pensaram que essa venda de José para o Egito o condenaria a um extermínio, digamos até rápido e silencioso. Silencioso pelo menos aos ouvidos de Jacó e os demais entes da família. No entanto, o texto bíblico nos mostra que José, ao invés de descer à sepultura, ele subiu cada vez mais alto na vida
E ele subiu, digamos, tão rápido como um bombeiro atrás de um gato em cima de uma árvore. De escravo a gerente na casa de um alto oficial egípcio. E nós vamos encontrar José tendo influência, tendo recursos, desfrutava de alguma autoridade. E o pior, José se tornou o desejo de algumas mulheres, e como nós já mencionamos, especialmente da senhora Potifar. Ah, Josézinho, que tal um pouco de açúcar no meu café? Eu fico imaginando aquela mulher falando isso. E aquele pedido de umas colheradas de açúcar no café vinha acompanhado de uma piscadela. Ao cruzar talvez com José pelos corredores, sempre rolava aquela carícia, aquele alisar nos bíceps do inflado e gentil empregado. Zezinho, posso chamar você assim, né? Me traz aquela sobremesa, aquele doce que só não é mais doce do que você. Olha que cantada barata. E pelas roupas que aquela mulher usava, ou melhor, que não usava, ela entregava um recado. Ela tinha uma espécie de semiótica, de um comportamento que se entregava, dizendo praticamente para José: eu sou toda sua. E talvez você esteja aí pensando: pastor, você está exagerando. Não, irmão. O texto nos diz, versículo 10, que aquela mulher falava com José todos os dias. Pode olhar, está na Bíblia. Havia constância. Era um assédio continuado, mas o mesmo texto diz que José não dava ouvido para ela e se recusava aos assédios dela de ter algum tipo de relacionamento sexual com ele. Ora, aquela mulher era casada com o dono dele, certo? Sim. E ele, José, alguns na tentativa de justificar o pecado, ele, José, era obrigado a atender os desejos dos seus donos, da sua dona. Afinal, nós estamos falando de um contexto no mundo antigo, onde nós estamos falando de escravidão. Ele deveria então atender os desejos sexuais dela. Afinal, seria apenas um sexo escondido? Sim, seria um sexo escondido. Ninguém iria saber o que tinha acontecido. Afinal, o que se acontece na cama, fica na cama. Além do mais, um namorico com a dona atrevida faria bem ao solitário José. Mas será que tal comportamento agradaria a Deus, o Senhor? Poderia José descer da cadeirinha e mergulhar nesse lago de engano e morte? Lembremos que este José, ele passou por traumas como rejeição, mágoas, abandono. Os irmãos de José o empurraram tirolesa abaixo e ele se viu cercado pelas águas da falta de saúde, falta de crédito, falta de sorte. Ele se viu cercado pelas águas da abundância de solidão e pelo excesso de oportunidades de conveniência. Porque se nós, digamos, tirássemos o fator teológico, o fator Deus da cena, nós poderíamos até justificar e falar que José poderia descer alguns degraus na moralidade. Mas em momentos assim, irmãos, os amigos são raros e as soluções dos problemas são mais raras ainda. Então, como José, nós nos deparamos com a senhora Potifar, às vezes jogando a chave do quarto na nossa direção. Mas se para José a tentação se mostrou no viés sexual, às vezes essas chaves pode ser um amigo rolando a garrafa de álcool na sua direção. Uma vez que você lida com a tentação, talvez do alcoolismo. Talvez essa tentação venha no escopo de um colega de trabalho lhe oferecendo drogas. Ou quem sabe no intento de um convite a você se dar bem por meio de uma propina, de uma vantagem financeira, de obter o dinheiro de forma fácil. É certo, irmãos, que ninguém está contestando a legitimidade da dor e do sofrimento de José. O seu Egito pode ser um lugar nojento. Tanto o Egito de José quanto o meu e o seu. Pode ser um lugar desprezível, insuportável, repugnante.
Mas a mensagem dessa manhã eu gostaria de falar com você. Deus nos chama a honrá-lo no lugar onde Ele nos colocou. Honre ao Senhor onde Ele te colocou. E para a gente fixar bem isso, você pode dizer à pessoa que está do seu lado bem firme e forte: honre ao Senhor no lugar que Ele te colocou. Lembre-se de que antes das pessoas, antes dos colegas de trabalho, antes dos familiares, dos filhos, cônjuge, dos amigos, antes da sociedade nos ver, o Senhor está nos vendo. Se é no palácio, se Deus te colocou em um palácio, glorifique. Se Ele colocou você em uma prisão, seja ela em que cenário for, confie. Se Deus te colocou em um deserto, persevere. Porque, irmãos, Deus nunca nos coloca em um lugar onde Ele não possa estar. E aqui eu não estou contestando a doutrina da onipresença de Deus, de forma nenhuma. Eu só estou falando assim, trazendo essa frase para lhe dar ênfase do fato de que sempre que Deus colocar você em um lugar, Ele vai estar com você. E aí eu pergunto: o que você tem feito em situações assim? Se entregar pode ser um caminho atrativo, mas a confiança que nos leva à honra, por mais difícil que seja, sempre será o caminho da vida e da sobrevivência. E no texto bíblico nós vemos que foi exatamente o que José fez. A sua confiança no Senhor o levou a honrá-lo, independente do que estava acontecendo com ele ou em volta dele. De amado pelo pai, a conspiração dos irmãos. Da casa de sua família ao fundo de um poço no deserto. De mercadoria qualquer, a gerência de uma casa no Egito. De um lugar de confiança, a humilhação na prisão. Do lugar mais remoto e subhumano ao palácio, ao governo da maior potência mundial em seus dias. José passou por altos e baixos, mas o seu legado ficou claro que ele honrou a Deus em todos os momentos. Ele caminhou entre fendas e abismos, mas ele permaneceu firme no sonho que Deus lhe deu. E eu preciso perguntar a você, meu irmão, minha irmã, você permanece firme no sonho que um dia Deus plantou no seu coração? Você permanece firme no propósito? Você tem permanecido firme, fiel ao Deus que te arregimentou? Porque em cada uma daquelas situações nós vemos José tendo a plena convicção de que o governo, o controle não estava nas mãos dos seus irmãos que o venderam. O governo, o controle não estava na mão do seu pai Jacó, por mais importante que ele viesse parecer. A vida de José sequer estava nas mãos de Potifar, um alto oficial da corte do Egito. Nós podemos inclusive, se nós contextualizarmos hoje, que Potifar seria uma espécie de Marco Rubio, ministro de Estado, secretário de Estado do Donald Trump hoje. Tamanha era a importância de Potifar. No entanto, José sabia que a vida dele não estava nas mãos dessas pessoas. A vida dele estava nas mãos do Senhor. A vida de José, assim como a sua vida, assim como a minha vida, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E, irmãos, Deus é especialista em pegar a vida caótica, as intenções dos homens, inclusive as nossas decisões péssimas, em transformar em bem. Basta a gente apenas confiar nele. Uma verdade estrondosa atravessa este capítulo de Gênesis, capítulo 39, como uma coluna de fogo numa noite profunda. E que verdade é essa? O Senhor estava com José. E nós vamos ver isso sendo repetido algumas vezes. O Senhor estava com José. Na casa de Potifar, o Senhor estava com José. Quando foi vendido pelos midianitas, o Senhor estava com José. Quando ele desceu à prisão, o Senhor estava com José. E qual é a boa notícia para nós, irmãos? O Senhor está com você. Onde quer que você esteja. Então, como José, honre o Senhor onde Ele te colocou.
E sabe por que nós devemos honrar o Senhor, irmãos? Porque fundo de poço não é fim de jornada. O texto nos diz que quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito, e no Egito, Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Eu fico imaginando o Potifar numa feira de escravos. E nós vamos precisar um pouco ter um imaginário da história antiga, olhando os dentes. Como estão os dentes desse escravo? Os cabelos, tinha piolho, comigo ia ser facinho. Tinha piolho nos cabelos, e as unhas, como estavam? Aquele check-up no exterior, para ver se era uma boa mercadoria. Olha a humilhação. Consegue enxergar isso? É verdade que nós não vivemos, pelo menos esperamos que em um mundo pós-moderno, século 21, não vivemos cenários assim, pelo menos dentro do nosso contexto. Mas às vezes nós passamos por outras humilhações. Mas aquele moço, a sua jornada começa no fundo do poço. E eu fico pensando quanta coisa passou na cabeça de José, quando aquele garoto de 17 anos estava lá, afundado naquela fossa, submergido. O texto fala que era um poço seco. Quantos pensamentos permeou a cabeça dele? Quantas coisas lhe vieram à mente? Nós fizemos a exposição de Gênesis 37, que fala sobre isso, que José ele foi uma vítima de uma combinação letal, ou seja, inveja, ódio e ressentimento trabalharam para lançar aquele jovem no fundo do poço. Não precisa me responder, mas eu acredito que todo mundo em alguma medida já teve que enfrentar esse intento, essa conspiração, por exemplo, da inveja, do ódio, do ressentimento de alguém. Esse garoto, filho do velho Jacó, ele sonhou, e esse sonho dele lhe custou caro, se bem que os sonhos de José eram sonhos que Deus tinha plantado no coração dele, mas pela sua imprudência em falar apressadamente para pessoas erradas, acabou meio que destruindo a sua vida por um momento. Eu lendo esse texto, estudando esse texto essa semana, eu fiquei pensando que talvez José precisava estar com Salomão, quando Salomão escreveu Provérbios 13:3, quando diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Já teve a experiência de às vezes você tem coisa que você sabe que você tem que fechar, e você conta errado, conta para a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada, e quando você pensa que não, as coisas começam a ser tumultuadas. E a palavra de Deus nos instrui a manter a sabedoria e manter a boca fechada. Nós vamos vendo então José indo parar no fundo de um poço, de uma velha cisterna. Mas quando José pensou que as coisas não podiam piorar, piorou, irmãos. Porque José percebeu que o fundo do poço era falso, podia cair um pouco mais, apesar que ele caiu para cima. Porque ele foi tirado do poço e ele desceu em um poço agora emocional, porque ele desceu como escravo, longe da família, sem perspectiva, sem esperança. Mas quando aquilo que José pensava ser o fim de sua jornada, na verdade, era apenas o próximo passo na etapa do processo que Deus o arregimentou. O Senhor fez isso para mostrar que José tinha estado no fundo do poço, mas aquele poço não era o fim da jornada dele. O Senhor às vezes, irmãos, nos faz isso acontecer conosco. Às vezes nós mergulhamos em fundo de poços emocionais, espirituais, relacionais, financeiros, e Deus permite isso para nos mostrar, irmãos, que Ele nos arregimentou em um processo de vida. O Senhor fez isso com José para mostrar que ele tinha uma história longa pela frente ainda, do poço para o Egito.
de irmão rejeitado para escravo comprado. De novo, será que um dos pensamentos que passou pela cabeça de José, ele fez aquela pergunta básica que a gente às vezes faz: onde está o Senhor? Quem já perguntou isso na vida? Eu já estou com a minha mão levantada. Cadê o Senhor? Ou então aquela outra: o que vai ser de mim agora? Deus, preciso de uma luz do teu favor. E aí o próprio texto diz que o Senhor estava com José. E nessa manhã Deus te trouxe aqui, irmão, irmã, para você ouvir isso da sua palavra. Deus continua com você. Deus continua na sua vida. Onde José viu um fim, Deus providenciou um novo começo. Onde você nesta manhã, neste dia, está vendo um fim, Deus está falando para você, Ele está começando algo novo na sua vida. Aquela compra, digamos, casual de José pelos midianitas, aqueles mercadores, é um sinal da magnífica providência de Deus. José foi levado ao Egito, aquele que na época era o presente do Nilo, o celeiro do mundo, a terra das pirâmides milenares. O jovem então é passado de mão em mão, até que chega em Potifar, que de longe Potifar desfrutava de uma presença, de uma posição privilegiada na corte do Egito. É interessante que o nome Potifar é a abreviação do nome egípcio Potífera, que significa aquele a quem o Deus Sol Ra deu. Mas o nome de Potifar já é ostentoso por si mesmo. Mas Moisés, o escritor do livro de Gênesis, ele nos descreve o título que Potifar carrega, ou Potífera carrega, justamente para falar da importância que aquele homem tem. E é dada essa importância para enfatizar, para assinalar o que Deus está fazendo na vida de José. Qual seria o próximo passo da exaltação dele? Onde o Senhor o levaria? Até ali José não imaginava o que ainda estava por vir na sua vida. Até alguns dias atrás, sua última parada foi um poço seco e escuro. Até alguns dias atrás, ele sentiu na pele o furor da inveja e da rejeição. Até alguns dias atrás, ele clamava e não era ouvido. Mas como fundo de poço não é final de jornada, o Senhor enviou José não a um lugar qualquer, mas ele levou José a um lugar mais próximo da sua exaltação. O Senhor enviou. Alguns podem questionar: como assim, pastor? Eu deixarei que o próprio José responda essa questão. Em Gênesis 45, versículo 7, nós vamos fazer uma exposição desse texto daqui a algumas semanas. A palavra de Deus nos diz que José falando aos seus irmãos: Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. José está atestando que a ida dele em todo aquele processo tinha a mão invisível da providência de Deus. De novo, se José perguntou por que Deus ou não, nós não temos como saber, mas é certo que o Senhor nunca deixou José. A verdade é uma só, irmãos: não importa onde José caiu, importava com quem ele estava. Não importa onde você está hoje, importa com quem você está hoje. E a pergunta é: você está com Deus? Porque uma coisa é Deus estar conosco, outra coisa é nós estarmos com Ele. Você está com o Senhor? O mesmo Deus que permitiu José no poço, o tirou de lá e o enviou para o Egito. Aí eu pergunto mais uma vez: você tem dúvida de que aquilo que está acontecendo com você pode ser a mão da providência de Deus agindo, intervindo em sua história?
Hoje você pode estar em um poço emocional, espiritual, financeiro, relacional, familiar. Mas, irmãos, o fundo do poço não é fim de jornada. Isso quando Deus é o autor da nossa história. Poços da vida podem nos esconder dos olhos dos homens, mas nunca nos oculta do propósito de Deus. A terra pode ser seca, mas a promessa continua viva. E é importante que você guarde firmemente isso no seu coração. Não importa se o lugar onde você está parece ser o fim, isso não vai reter o propósito e a promessa que Deus tem para a sua vida. A dor de hoje pode ser a alegria de amanhã, a lágrima da noite pode ser a melodia do novo amanhecer. Os mais belos salmos de Davi foram escritos quando Davi era perseguido nas cavernas pelo rei Saul. Sabia disso? Os homens podem até conspirarem contra você, mas Deus vai tornar isso em um fim proveitoso para a sua vida e para a glória dele. Na agenda de Deus, irmãos, nós sempre teremos midianitas que nos conduzirão ao estágio seguinte. E o midianita pode ser um diagnóstico assustador, uma conta bancária fracassada, um relacionamento em tensão. Vários podem ser os midianitas que podem nos assaltar e nos rodear, mas eles certamente sempre nos levarão ou nos levantarão para o próximo estágio na vida, na vontade de Deus. Por isso não desista, não pare, não desanime. Muitos podem não ver a sua agonia hoje, mas a boa notícia que a palavra de Deus nos diz hoje é que Deus vê. Muitos podem não ver a dor que você está sentindo na alma, mas Deus conhece. E como diz a música escrita por Ed Wilson e Elvis Tavares, gravada pelo pastor Vitorino Silva, Deus te vê e aos servos seus Ele estende a sua mão. Honre ao Senhor onde Ele te colocou, porque esse fundo de poço não é fim de jornada. A servidão não corrompe o caráter. E o texto nos diz que o Senhor estava com José e tudo que ele fazia prosperava em suas mãos. E o Senhor de José, ou seja, Potifar, ele não se preocupava com nada que tinha em sua casa. Ele confiou literalmente a vida e a sua casa nas mãos de José. E o texto bíblico deixa claro que José era um homem íntegro. Sabemos que a parada de José do poço para o mercado de escravos agora é a casa de Potifar. Ele pode ser considerado, abro aspas, um escravo privilegiado. No entanto, antes de você pensar que José é um negociador de conveniência, o fato de ter sido promovido na casa de Potifar tem uma causa legítima. E qual é a causa? O texto fala, lá no versículo 4, Potifar viu que o Senhor estava com José. E na fileira dessa promoção, Potifar viu sua casa, suas posses, tudo que ele tinha aumentar consideravelmente. Potifar, ele chega, o texto fala que Potifar chegou a declarar que ele tinha sido grandemente abençoado, porque ele viu que o Senhor estava na vida de José. Mas o que José não esperava é que a vida debaixo da bênção de Deus não nos blinda das provas. Sabia disso? Ser alguém escolhido, ser alguém queridinho de Deus, não blinda a gente das provas. E o texto nos diz, no versículo 7, que depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Todo mundo tem um Satanás por perto para pôr o olho na gente. Sabia? José tinha a mulher de Potifar. Jó tinha o próprio Satanás. Onde você estava? Estava andando, rodeando a terra. Viu Jó? Vi, abençoado. O Senhor só abençoou ele. Você sabia? Se não o próprio Satanás, ele tem uns agentes do inferno olhando para você, ao derredor. De vez em quando eles põem umas pedras para você tropeçar.
Ser abençoado por Deus não significa estar blindado das provações. E o que nós temos agora, dia após dia, nós vemos José lidando com o risco de ser empurrado para um segundo poço. Agora não um poço literal em seus termos, mas o poço do adultério, da lascívia, o poço da ingratidão, da infidelidade, da falta de vergonha, do mau caratismo. Ele está sendo quase que empurrado para dentro desse poço. De novo, se fundo de poço não é fim de jornada, servidão não corrompe caráter. Ou seja, estar em uma posição de humilhação não destrói o caráter que é moldado segundo a vontade de Deus. No nosso país, há um ideário nefasto tatuado no pensamento popular que deve ser urgentemente desconstruído. E que ideário é esse? Muitos pensam que todo aquele que se aventura na vida política se contamina com a corrupção e se corrompe. Existe uma ideia cultural no nosso país que todo político é corrupto, ou toda pessoa que seja na política se corrompe. Irmãos, não. O meio não corrompe o indivíduo. O meio revela o que já está no coração. O político não chegou lá e se corrompeu. A corrupção dele é revelada lá. Está entendendo? E esse fruto desse pensamento que permeia majoritariamente a cabeça dos brasileiros é uma construção progressista do socialismo ainda herdado do comunismo do século passado, construído sobre as teorias do iluminista Jean-Jacques Rousseau, que ele justamente falava que a pessoa, o homem, ele é fruto, ou ele é resultado, ele é influenciado pelo seu meio. E isso permeia, irmãos, todas as esferas públicas. A ideia é que o meio vai de alguma forma moldar o indivíduo. Irmãos, a Bíblia é muito clara, o meio não corrompe o homem. Só revela o que já está no coração. E nós vemos aqui a palavra de Deus nos dando prova. Porque mesmo sendo assediado dia a dia, vez por vez, hora a hora, minuto a minuto, José manteve o seu coração firme. E ele diz, versículo 9, responde a mulher de Potifar: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Não tinha ninguém vendo, mas ele se manteve firme. José estava longe do pai, longe dos olhares dos irmãos, da família, em alguns momentos longe do olhar de Potifar, mas ele não estava longe do olhar do Senhor. Ele foi vendido para o Egito, mas o seu caráter não foi negociado na mesa da carência. Estudiosos inclusive afirmam que Potifar era eunuco. Eunuco, quem são os eunucos? Eram homens que eram castrados para viver nas cortes reais, porque eles tinham contato direto com a realeza, com as princesas e rainhas e tal. Então era um tipo de preservação da espécie de castidade, ou para que essas mulheres não se inflamassem com esses homens e então acontecessem meios trágicos na realeza. E aí você fala, mas peraí, se ele é eunuco, se ele é castrado, como que ele é casado? Duas opções: ou ele casou-se e posteriormente ele foi castrado para alcançar essa posição de alto escalão, ou ele já era castrado, já era eunuco, e a mulher se casou com ele por interesse político ou money. E que se tem uma coisa que existe nesse mundo, é gente gananciosa, né? A chamada Maria Gasolina. Pode ser isso. E então, José, ele está diante desse cenário, e mesmo assim ele se manteve fiel, irmãos. Existe um apologista cristão, inclusive ele é considerado o pai do criacionismo moderno, o respeitadíssimo Henry Madison Morris, que diz, e eu vou abrir aspas para ele: uma vez que Potifar era um homem casado, é provável que ele tenha consentido em tornar-se eunuco, é o que eu já mencionei,
depois de casado, para alcançar o alto ofício. E ele também menciona o fato de que a mulher poderia ter casado com Potifar por motivos políticos ou financeiros. De todo modo, irmãos, nós estamos diante de um caso em que a senhora da casa é uma escrava de sua própria luxúria ante o escravo do seu esposo. E não duvide, pessoas assim estão soltas por aí. Gente que é escravo do pecado e que de alguma forma quer dar aquela abocanhada na tua vida. No entanto, se tal mulher fosse o foco no bloco deste texto, as escrituras mencionariam o nome dela, mas a Bíblia não faz nem menção de como ela se chama, porque o foco aqui é no caráter piedoso e íntegro de José. O fundo do poço, José clamou a Deus, e na casa da servidão, Deus não se esqueceu de José. Assim como José não se esqueceu do Senhor. Como eu poderia pecar contra Deus, o Senhor? O caráter aprovado de José era tamanho que o reformador Calvino chega a considerar que propositalmente o José enaltece a generosidade do seu senhor Potifar, a fim de que a perversa mulher desistisse de seu depravado propósito. Calvino menciona que quando José coloca e faz uma lista dos seus compromissos e faz menção ao seu senhor Potifar, é como se José estivesse aguçando a consciência daquela mulher adúltera, falando: olha o que você está fazendo com seu marido. Preste atenção. É como se ele estivesse fazendo um apelo para que ela se convertesse dos seus maus caminhos. No entanto, por mais respeitado que fosse aquele a quem Potifar confiou as suas posses, a sua casa, os seus tesouros, José testemunha de sua fé e do seu compromisso para com Deus. E eu tomo as palavras de Calvino emprestadas agora e eu abro aspas para eles para afirmar: nada é mais poderoso para vencer a tentação do que o temor de Deus. Fecho aspas. Nada é mais poderoso para nos auxiliar para vencermos as tentações do que temer ao Senhor. Engana-se quem pensa que as situações duras e difíceis levam o homem ou a mulher a pecar. A tentação não instiga o pecado, ela revela o coração. E é bom que seja lembrado: ser tentado não é pecado. Lembra de Mateus 4? Quem foi tentado em Mateus 4? Gente, vocês estão dormindo? Quem foi pecado em Mateus 4? Jesus. Pecou? Não. Jesus foi tentado e não pecou. Ser tentado não é sinônimo de pecado. Agora, a escolha pelo pecado vai falar muito sobre o nosso coração. José, irmãos, resistiu e venceu. Ele preferiu a prisão do que a traição. Ele preferiu a solidão do que a impureza. Ele preferiu a presença de Deus do que a vantagem oferecida pelos homens. José não é um tipo de legalista que respeita o certo pelo certo apenas, mas ele faz o certo por reverência. Ele faz o certo porque ele teme a Deus, porque ele honra o Senhor. Ele não faz o certo por um conceito de justiça, mas pela atitude de submissão. Não é mera, irmãos, não é mero medo das consequências, mas era o temor de desonrar aquele que pode não apenas fazer perecer a alma, mas o corpo no inferno, como diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. Deus, irmãos, honra a gente na humilhação. Deus guarda e Deus nos honra. Amada igreja, Deus nos chama a ter convicções fortes, mais fortes do que as circunstâncias que nos assaltam. As provas que enfrentamos são instrumentos de Deus para revelar o nosso caráter. E não que Deus não conheça o nosso caráter, é revelar o caráter para nós mesmos. Nós jamais subiremos a lugares excelentes se não passarmos pelo fogo da provação ilesos. Mais vale perder a capa, irmãos, como José, do que perder a consciência. Mais vale ser fiel e esquecido pelos homens do que ser infiel e rejeitado por Deus. Lembremos
O diabo é especialista em sugerir, mas ninguém está vendo. O primeiro pecado, o pecado do Éden, foi uma sugestão. Lembra? É verdade que vocês não podem comer daquele fruto lá, daquela árvore lá? Não é verdade. Não, mas é que Deus falou isso porque depois ele ia dar uma ideia para alguém fazer daquele fruto lá num pavê. Claro, estou conjecturando. Ele sugere, ele torce as situações. E às vezes nós caímos na sugestão. A fidelidade no secreto, irmãos, é o caminho para a honra pública. O Senhor Jesus, por ocasião da parábola dos talentos, Ele nos ensina, lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Não negocie os princípios de Deus para acelerar os processos em sua vida. O caráter ilibado é mais precioso que qualquer posição que este mundo possa oferecer. Honre o Senhor onde Ele te colocou. Está firme? Vamos lá, terceira coisa. Fica firme ainda que eu tenho até um vídeo para o final ainda para passar. Prova, ou melhor, prisão não segura propósito. O texto diz que o Senhor estava com José quando ele estava lá na prisão, e ele foi bondoso com ele, fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro, e o carcereiro não se preocupava com nada que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia prosperava. Irmãos, quem pensa que caráter é blindagem contra perseguição, engana-se, principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje. E qual a próxima parada de José? Cadeia. Chilindró. E ainda a mulher de Potifar ficou na porta gritando: sem anistia. Cadeia. Foi para lá. A cama de gato estava armada. O preço pela honestidade seria cobrado. E a prisão foi o destino certo, irmãos. Mas quando se honra a Deus em todo lugar, em toda situação, não se entra na prisão sozinho, Deus vai junto. E o texto nos diz que o Senhor estava com José e foi bondoso com ele e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Deus estava com José no poço. Deus estava com José no trajeto para o Egito. Deus estava com José na casa de Potifar. Deus agora está com José na prisão. E por que você pensa que Ele não está com você hoje nessa situação que você está vivendo? Por que você fica achando que Deus não está contigo? De cara, este texto nos ensina que a prisão com Deus é liberdade, mas liberdade sem Deus é cativeiro. Nós já mencionamos no ponto anterior que José preferiu a prisão do que ir para a cama com a dona encrenca, né? Ele preferiu o cárcere do que ter a sua consciência maculada. Ele preferiu estar trancafiado do que ter que viver com a sua consciência o resto da vida aprisionada e ferida. Ele estava disposto a perder a liberdade, mas não a dignidade. José preferiu pagar um preço muito caro do que ofender a Deus, este Deus que regia e governava a sua história e o seu coração. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus, o Senhor? E adentrando as minúcias dos acontecimentos, Moisés nos diz então que José entrou na casa. Um dia José entrou na casa para fazer o serviço da casa de Potifar. Dona encrenca viu que estava só e ela foi para cima dele. Ele fugiu. No que ele fugiu, ela segurou-lhe a capa, ficou com a capa na mão e ele saiu correndo. E quando ela percebeu que a capa tinha ficado na sua mão, ela trama: já que você não vai ficar comigo, você também não vai ficar com ninguém. Vai para a cadeia, denuncia José, faz uma falsa denúncia, acusa José.
Irmãos, isso é terrível. E Moisés, então, ele nos dá, no entanto, uma palavra de esperança. José, ele é levado à prisão, mas Moisés, ele conclui a narrativa, ele conclui a história dizendo que José estava na prisão, mas o Senhor estava com ele. Se nós tivermos um olhar frio, meramente humano, nós vamos perceber que José é vítima de múltiplos ataques. Ele foi alvo de assédio, de mentira, luxúria, dissimulação. E qual foi o preço dele se manter íntegro? A calúnia e, consequentemente, a prisão. Alguns estudiosos dizem que, na época, a sentença decretada para alguém que era acusado, como José foi, era a sentença de morte. Depois nós vamos ver isso acontecendo com os servos de Faraó lá na prisão. Foi preso por um momento, mas depois foi decapitado. Mas por que então Potifar lançou José na prisão, ao invés de conduzi-lo pelo corredor da morte? Estudiosos falam que Potifar, ele dá uma pena mais branda, porque Potifar não confiava absolutamente na palavra da esposa. Sabia que essa história não estava bem contada. Então, para não pegar mal para ele, olha, vamos dar uma pena mais ou menos. Mandar ele para a prisão. Todavia, irmãos, antes de nós olharmos para esse fato e supomos que Potifar tinha sido muito bondoso com José, calma aí. Porque o que está por trás dessa decisão é a mão invisível da providência de Deus agindo no coração de Potifar. Deus induziu o coração de Potifar a abrandar a pena contra José. A mão invisível de Deus estava agindo. Por quê? Porque o Senhor estava com José. Deus não se afasta, irmão, dos seus filhos quando eles são injustiçados. Deus pode permitir injustiças? Pode. E que tais injustiças venham sobre a nossa vida? Sim, mas Ele vai usar dessas injustiças como um trampolim para nós subirmos, sermos arremessados na vontade dEle. Prisões podem segurar o nosso corpo, prisões podem amordaçar as nossas emoções, trancafiar as nossas forças, as nossas motivações, mas não podem deter ou reter o propósito que Deus nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. José foi lançado no cárcere injustamente. E interessante, nós poderíamos olhar para José e falar assim, ele tinha toda a razão e legitimidade para amargar na vida, para se revoltar. Ele poderia ter desistido, desanimado, desertado da fé. Ele poderia ter matado a sua esperança, abandonado os sonhos. Mas o que ele faz? O texto bíblico nos diz que ele continuou servindo. Ele continua fazendo exatamente o que ele sempre fez. Preso, esquecido, deixado, abandonado, injustiçado, José continuou fazendo, continuou no propósito, tocou a vida, continuou sendo íntegro, sonhando, esperando. A prisão não silenciou, irmãos, o propósito dele. A prisão amadureceu José. A prisão era uma parada necessária em uma jornada redentora. Meu irmão, minha irmã, existem lugares difíceis, adversos, que Deus nos permite parar, nos faz parar, porque é necessário, porque Ele vai ali nos amadurecer, nos preparar. José é bênção por onde passa e floresce onde está plantado. Não é o lugar, irmãos, que determina os nossos valores, ao contrário, nós precisamos influenciar o ambiente onde nós estamos, para transformá-lo para a glória de Deus. José anda com Deus, e Deus é com ele. E às vezes parece um jargão evangeliquez, nem sempre Deus vai livrar-nos da adversidade, mas é certo que Ele nos livra na adversidade. Quando se honra o Senhor, não se anda sozinho. Lugares de terror e medo se transformam em pontos de impulsionamento para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não permita que as circunstâncias limitem sua vocação. Não deixe que o cerco ao seu redor se atreva a segurar o propósito que Deus te deu. A prisão é temporária, mas o propósito
propósito de Deus é eterno. Guarde bem isso. Não se trata de onde você está, mas com quem você está. A prisão com Deus é mais gloriosa do que o palácio sem Ele. Vem para cá, Pedro. Está pronto o vídeo? Tyler é um garotinho com uma terrível experiência de vida. Ele foi diagnosticado com câncer. Ele teve que, além de lidar com a doença, enfrentar o preconceito de muitos e o desprezo de alguns. Quando o seu tratamento começou, a quimioterapia se mostra devastadora. E mesmo assim Tyler perseverou. A doença foi para aquele menino de 11 anos o seu poço. O hospital se tornou a sua prisão. E as incertezas de vida se tornaram o lugar mais tenebroso. E em meio àquele caos, o garoto pede à sua mãe que ele quer aprender a tocar violino. E sem entender nada, ela lhe concede tal desejo. Sabe-se lá o que vem pela frente. A música então se tornou um instrumento de louvor. E após a cura, também se tornou a oportunidade de glória. Mas como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu queria pedir a sua atenção para esse vídeo. Nós já estamos terminando. Pode soltar o vídeo, por favor? A nossa história, irmãos, é a história de José, de Jacó, de Isaac, de Abraão, Adão, Davi, Salomão, Esté, Pedro, Maria. Somos os tipos de Tylers da vida, que em algum momento a gente tem as circunstâncias, as adversidades que nos assombram, nos assaltam, nos lançam em situações que a gente acha que não tem jeito. Mas em todo esse momento a gente precisa permanecer firme e honrar o Senhor. Você que vai assistir essa pregação em casa, nós não vamos soltar esse vídeo aqui. Vamos deixar o link, a descrição aqui embaixo. O link na descrição do vídeo aqui no YouTube. Você pode acessar ao final dessa pregação e ver o vídeo direto no YouTube por causa de direitos autorais. Mas é a nossa história. Deus nos permite às vezes passar por essas ondas de altos e baixos, mas Ele sempre vai fazer, como o apóstolo Paulo depois vai falar em Romanos, fazer com que tudo coopere para o bem. E se você quer uma prova disso, aqui está a história de José. Mas é importante honrar o Senhor onde Ele te plantou, onde Ele te colocou. E como eu falei no início, se Deus te colocar no palácio, glorifique. Se for na prisão, confie. Se você se sente injustiçado, persevere. Deus está presente e a cela vai virar um altar. E como nos diz Tiago capítulo 1 versículo 12: bem-aventurado, abençoado, feliz é aquele que suporta com perseverança a provação. Vamos colocar de pé. O maior inimigo do pastor Jonatas no momento da pregação é o relógio. Eu sei que a gente está avançado na hora, mas se você está em uma situação, seja ela qual for, se diante dessa mensagem, da exposição desse texto, você se identificou: olha, pastor, acho que eu estou no poço, eu acho que eu estou no caminho para o deserto, talvez eu estou servindo na casa de Potifar e eu estou lidando com as tentações, mas talvez, pastor, na verdade eu estou em um tempo de prisão. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos clamar pelo socorro do Senhor. Nós vamos pedir para que o Senhor esteja trabalhando em sua vida, para que o Senhor esteja realmente mudando a história, o cenário, impulsionando você a viver, a passar para o próximo estágio de exaltação. Deus, no nome de Jesus, nós confiamos em Ti. E nós te agradecemos pela palavra do Senhor que vem como bálsamo de cura para a nossa alma. Que a Tua palavra nos fortalece. E nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos chama para um propósito excelente. Mas nos faz entender, Deus, que os lugares fechados não é fim de jornada. Senhor, nos faz realmente nos apropriar da verdade, que passar pela humilhação não decreta, não corrompe o caráter. E nos faz entender, Deus, que as prisões que às vezes nos cercam não detêm o propósito que o Senhor nos deu. Nós pedimos que o Senhor nos dê livramento em meio às provas,
E que se o Senhor não nos livrar das provas, que o Senhor nos dê força para perseverar e vencê-las no nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça a tua igreja. Que nessa manhã cada um possa sair daqui, Senhor, fortalecido, abastecido pela tua palavra. E firmes, determinados a seguir no plano, no propósito, no sonho que o Senhor plantou em cada coração. Nós oramos confiados no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a virtude e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.